Oi, gente! Voltamos! Que saudade que estávamos, eu, Renato Said. E Babu Carreira? Você também tava com saudade? Não! Nunca tava. sinto falta de trabalhar. Nunca, nunca! Mas ver filme e falar da vida alheia, a gente gosta. Ah, mas comendo biscoito em Ela casa, tava com né? saudade sim, gente. Ouve o que eu tô te falando, ela tava com saudade. Estamos aqui nessa terceira temporada, segunda em vídeo, mas a terceira do nosso podcast Ouvindo um Filme, torcendo pra que essa seja aquele sucesso que a gente espera. Porque a segunda surpreendeu a gente, vocês Sim. aí acompanhando. Muito obrigada, inclusive. Espero que essa terceira vocês continuem aqui com a gente. E chame mais gente. Chame mais gente, passa pra sua prima, amiga, tio, quem você quiser, indica o nosso podcast, vale a pena. E o filme que a gente escolheu pra estrear esta terceira temporada é um filme de 2005, não sei se é um clássico, mas é um blockbuster, tem ação, é engraçado, tem gente gostosa, custou o casamento da Jennifer Aniston. Ah, fofocas, fofocas, estamos falando nada mais, nada menos do que Senhor e Senhora Smith. Solta a vinheta. Amiga, você viu? Eu vi num filme. E agora? Ai, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. E aí, Babs? Você reassistiu? Reassisti. Cara, eu não lembrava que ele era tão divertidinho, assim, porque eu lembro. O que ficou na minha cabeça desse filme foi: nossa, quantas cenas de luta e de tiro. Mas eu acho que Tem na medida. Tem muito. Mas tanto é que, tipo, eu reassistindo, quando começava os tiros, tiro. Aí ia trabalhar fazendo a É que coisa eu que tava gosto. fazendo. Eu gosto. As lutas, eu lembro que as lutas eram muito bem coreografadas, coisa, eu realmente não assisti a parte de luta desse filme, dessa vez eu tava assistindo. Mas eu lembro que era legal. Eu não gosto eu sempre desconecto do filme quando começa essa coisa de Eu adoro. briga, guerra. Pra mim, vai pra casa do caralho. Mas o começo, assim, como ele é bem construído, essa coisa deles se conhecerem, do casamento... e Eu acho a analogia do ótima. terapeuta e tal. Cara, é um filme muito inteligente. Eu achei que eles trouxeram uma analogia muito interessante sobre o casamento, quem você quer ser do casamento, e depois quando você descobre quem você é, a conexão entre si, teu terapeuta começando, teu terapeuta terminando, a diferença do casal quando antes eles estavam com um personagem, depois que eles descobrem quem eles são. Eu acho que a metáfora é muito legal e eu acho que eles descobriram um jeito de falar assim, como é que a gente pode fazer que o homem também se interesse? Eu tenho que falar de terapia, eu tenho que ter uma mulher gostosa, mas como é que eu faço um homem prestar atenção sobre a essência de um casamento? Vamos por tiro. Então eu acho que é por isso que eles colocaram muita luta. Provavelmente. Mas que metáfora é essa que você está falando para quem não pegou, Renata? A metáfora é o seguinte, quem não assistiu o filme vai spoiler. No começo, eles são agentes secretos, dos quais eles não podem dizer que são agentes secretos. Então eles casam sem saber que eles são agentes secretos, certo? Então eles criam um papel sobre o que é a mulher e o homem dentro de um casamento. Porque como eles não podem ser quem eles são, tem que criar. Então ela cria a imagem Angelina Jolie e Brad Pitt, tá bom? Que foi quando eles se conheceram e foi quando o Brad Pitt traiu a Jennifer Aniston. Mas aqui, ela, a dona de casa, então ela pode ter quebrado o mundo. Quando ela volta, ela põe o avental, ela fez o jantar. Ai, amor, tá bom, você gostou? Mostra uma subserviência, mostra ela sendo impecável, ela cuidando da casa. E ele, o provedor, não presta atenção nela. Ele tá ali, ele chega atribulado, ele não pode contar sobre o dia dele. Então tem aquela ausência, né? Que num casamento, num casamento falido, né, digamos assim, numa estética de casamento falido, isso é muito comum de você ver, né? Por quê? Porque muitas vezes a mulher não quer cozinhar, ou o cara não quer cozinhar. Só que daí, quando eles descobrem que eles são os agentes, é a hora que eles começam a se conhecer de verdade. Pô, então foi você que matou, foi você que lutou, você capaz... Como assim, você atira... Vai se ferrar, não sei o quê. E eles começam a se conhecer de verdade, entender os defeitos, as qualidades de verdade, ver que de repente... E aí eles se conectam, aí volta a atração sexual e tudo mais. Mas eu acho que essa é a metáfora. Então, porque esmiuçando um pouco mais, né? Porque quando a gente
começa uma relação, eles começaram de um jeito que era meio ok, que era tipo sedução, a parte sexual ela é muito forte no início, a atração, você mais transa do que conversa. Teoria. Geralmente você mais transa do que conversa, e aí você. É fácil você se deixar arrebatar por aquilo e falar, não, vamos casar, e a realidade é cada um na sua casa, cada um com suas individualidades, cada um com a sua forma de sem estar performando alguma coisa dentro do casamento e tal. Aí quando casa, você é sobrecarregado pelos seus deveres, você começa a enxergar aquela pessoa não só como parceiro sexual, mas como parceiro de vida. Então tem conversas sobre a cortina nova, tem conversas sobre quem a gente vai visitar, nossos pais, não sei o que, como é que a gente vai fazer com as férias e tal. E isso pode ser muito legal se vocês são muito parceiros e companheiros, mas se vocês vão deixando de lado a parte de brincar, do romance e tal, vai virando só isso, né? Vai virando só um colega de casa. Vai. E aí eu acho que essa coisa de se reconectar também, às vezes, é abrir mão um pouco de expectativas que você tinha e ser honesto, do tipo assim, olha, isso eu não gosto de fazer na casa. Eu não gosto de viajar com seus pais. E são coisas que realmente, quando ela fala, né? Eu sinto que a gente não vai falando várias coisas e essas coisas vão tomando um espaço e eu não sei o que é isso. Aí o terapeuta fala, isso se chama casamento. Então, não é só entre dois espiões que podem haver segredos e coisas não ditas. Claro! Né? E eu acho que é aí que é a grande metáfora sobre isso. O quanto da gente a gente não vai colocando ali. E eu acho que o segredo, não que eu sou boa em falar sobre relacionamento, tô solteira há muito tempo, mas o segredo é manter a individualidade. Porque eu acho que também nesse começo, por causa do tesão, por causa do quero fazer valer, eu acho que você abre também mão muito de quem você é pra estar ali, né? A hora que você cria o Facebook de casal, que você acha que não precisa. Então você abre também um pouco de mão dos seus limites. O que é que eu gosto, o que eu não gosto? Por quê? Porque você tá tão empolgado no que tá sendo bom, que você vai deixando passar um monte de coisa. Mas um relacionamento a longo prazo, pra você conseguir compartilhar um ambiente, a sua vida, você tem que ter muito determinado quem você é. Então, o processo de individuação do indivíduo mesmo, o processo de se entender, tem que ser diretamente proporcional ao processo de querer dividir, entendeu? Porque quando você tá numa relação nova, você vai muito no que você acha que você precisa fazer pra aquilo funcionar. Você nem pergunta. Pro outro agradar. Principalmente dentro da monogamia, galera. Tem fato. coisas que são... Não, agora eu tenho que fazer... O exemplo clássico. O cara que para de jogar futebol com os amigos. Fato. O cara que para de sair com os amigos. E aí depois ele só reclama. E no início, gente... Todo mundo que já namorou homem sabe. O cara faz isso sem você pedir. Sem você pedir. O cara para de marcar com os amigos, o cara não vai mais, porque ele acha que ele tem que fazer aquilo. Que ele quer transar e que ele acha que ele tem que fazer aquilo. Que é a forma de te prender ali. E aí, depois de uns anos, ele fala: ai, minha mulher não deixa mais eu ir pro futebol, minha mulher. Porque a gente vê vocês querendo agora ir pro futebol e não entende. Lógico. Porque você abriu mão disso por causa da sua cabeça. Tipo, o meu relacionamento anterior, a gente transava muito no início. E aí a gente parou de transar tanto. E eu vivia perguntando pra ele, eu falei assim, por que a gente não transa? Ele ficava puto. Falando assim, você quer que eu seja uma máquina? Eu falei, não, eu não quero. Que até ontem era. Eu quero entender se, tipo, só tá ok, ou se você tá transando com outra... Tipo assim, não, era só porque a gente tava começando a namorar, mas vamos conversar sobre isso. Só que aí, não, você está exigindo que eu seja uma máquina. Porque ele tava querendo atender uma expectativa que ele colocou sobre a performance sexual dele. Ele colocou a régua. Ele colocou. Né? A régua era 2 vezes por dia. Aí do nada começa 2 vezes por semana. Nossa, amiga, 2 vezes por dia. Não, era na época do início. Hipotético. Não, era tipo eu isso. estou dizendo assim, quando começa o namoro, você transa 2 vezes por dia. Do nada se transforma em 2 vezes por semana. Não, como é que uma você vez não por vai? semana. Como é que você não vai questionar o que está acontecendo, né? Exatamente. Você vai perguntar o que tá tudo bem, é um momento. Você só precisa saber, se comunique, né? Então eu acho que tem muito disso. E eu
acho que essa é a analogia deles, né? Pra poder mostrar o porquê que eles não conseguiram compartilhar no filme Senhor e Senhora Smith. Eles criaram identidades secretas que não deixa de ser uma analogia. Temos nossas identidades secretas, que no fundo é o nosso eu verdadeiro, que a gente deixa de compartilhar porque a gente quer conquistar, a gente quer fazer dar certo, mas num lugar equivocado, Ou, né? o que a mulher faz muito é se colocar no lugar de comandante da casa. Que é o papel que a sociedade impõe. Que é o que falam que a gente tem que fazer. Exatamente. Que é ser mãe do cara. E aí, quando a gente é mãe do cara, reclamam que a gente tá sendo chata mãe do cara. Por quê? Porque às vezes, se a gente numa relação dessas, às vezes, se você não falar, não vai ter banho tomado. O cara não vai jantar. Ele vai deixar as coisas largadas O cara no vai meio da deixar as rua. coisas largadas. Então, como você pode ver o seu companheiro ali e você acha normal o cara dormir sem jantar? Ou com o pé sujo. Dormir com o pé sujo, sei lá, entendeu? Do seu lado fedendo. Então você vai ser chata, vai falar, vai tomar banho, vai jantar, sei lá, sabe? Vai ligar pra sua mãe, sabe? Essas coisas. Exato. Porque o cara não é treinado pra ser funcional. Então ele é treinado pra ter uma outra mãe com quem ele transa. Olha que maluco. Aí você vai querer transar com sua mãe? Não vai! Não Chega vai. uma hora que você não vai querer mais. Aí a gente espera, a menos que você seja muito edipiano. Espero de verdade que você não queira transar com sua mãe nem com a do seu amigo. Mesmo podendo. Mansão Seu das amigo Milfs. transa, mansão das milfs. Mas é isso. E eu acho o filme divertido. Eu acho que tem uma parte cômica muito engraçada. A hora que o Brad Pitt começa a entender... Eu morro de rir nessa hora. E o seu pai morreu? Quem era aquele que entrou na igreja com você? Um ator. Eu levei minha família verdadeira. É muito bom essa parte quando ele vai descobrindo, assim. E como eles querem fazer dar certo, começa com eles na terapia. Antes de saberem que são agentes secretos, eles vão na terapia. Porque como eles são agentes secretos, eles precisam dessa vida. Então também... A vida de fachada, né? Exatamente. Então ele fala, eu preciso dar certo, eu não vou separar dela pra pegar outra pra ser igual. Então eles vão pra terapia. E eles não entendem onde tá o erro da comunicação deles. Porque eles também não podem dizer. Mas daí, no meio tempo, eles descobrem. Porque as próprias agências deles entre si dá a missão de um matar o outro. E aí eles descobrem, mas você é agente, eu sou agente. Aí eles se juntam contra o mundo. Eu acho isso muito legal também, né? Porque... Pra gente dar certo, a gente vai precisar agora conversar, entendeu? Então, bora se juntar pra falar. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Eu acho que é isso, né? Tipo, como é que a gente faz pra ter esse retorno ao casal e retorno à individualidade sem precisar ser agente secreto, né? Como é que isso... Qual é a analogia pra realidade? Eu acho que é justamente entender que vocês são um time. E que quem tem que entender como a relação de vocês vai funcionar são vocês. Não tem regra. Não tem regra. A regra é vocês que escolhem o que funciona. Às vezes é o cara, na minha casa, é o Thiago que faz as coisas de casa, cara. Teve uma época que eu ganhava mais do que ele, eu bancava a casa. A gente é não monogâmico. Ah, mas que tipo de não monogâmico? Ah, é aberto. Ah, mas pode isso, não pode aquilo, que hipócrita. Foda-se. A gente faz o que funciona pra gente. Funciona. Tem meses que a gente não sai com ninguém. E tá tudo bem, sabe? Mas se quiser, não vai ser um problema. Se quiser, a gente vai sair. E é isso, sabe? Tipo, não tô falando que minha relação é perfeita. Não, mas ela funciona, tá ligado? E a sua relação tem que ser funcional pra você. E você tem que sentir que vocês estão juntos em relação aos seus pais, em relação aos pais dele ou dela, em relação ao seu chefe, em relação aos seus filhos até. Vocês precisam ser um casal, cacete. Vocês são um núcleo, são um time. E a base volta pro autoconhecimento e pra terapia, né? Porque a base de fazer dar certo é querer fazer dar certo. Só que você também tem que saber comunicar. Porque é essa a maior questão. São dois seres humanos que às vezes nem se entendem. Às vezes nem sabe o que quer, às vezes não sabe onde tá a falta, às vezes não sabe onde tá a carência, às vezes não sabe por que tá sofrendo. Mas você tem que se entender para você conseguir comunicar. E o outro tem que estar com a escuta disponível para conseguir realmente ouvir e falar, entendi. Mas, diante dessa questão, eu consigo entregar isso, porque eu também tenho esse limite. Olha a importância da gente tentar ser um ser humano melhor. É chato, dá trabalho, eu sei que dá. E é por isso que a gente não encontra tantos homens dispostos a fazer isso. Porque a vida deles vem sendo facilitada, inclusive pela gente, né? De um jeito que pra mulher não é. E eu acho que é até inevitável. Isso eu entendi muito com Ilhados com a Sogra.
Fica nítido. Você percebe muito bem que a mãe do cara e a mãe da mulher é outro. Por quê? Porque parece que como mulher, você quer mostrar pra ela que a vida não é fácil, porque não foi pra você. Então você cobra de outro jeito. E o homem ainda tem uma coisa do tipo, ele não sabe fazer, deixa eu fazer pra ele, deixa eu não... Então ainda tem, não é que é responsabilidade da mulher, não é isso. Pano, é só como as coisas acontecem. Mas existe essa dinâmica, a gente precisa identificar isso. Então precisa fazer terapia, precisa querer conversar, precisa querer dar certo, porque não existe nada nessa vida que não vai dar certo se você não conversar. Pois é, e esse autoconhecimento, ele evita, inclusive, que você chegue, às vezes, nesse ponto de performance extrema da heteronormatividade, do casamento, etc. Porque uma vez que você se conhece, uma vez que você sabe quem você é, você já vai entrar na relação entendendo seus limites. Total. Entendeu? É isso, é evitável essa caída na rotina, marasmo nesse nível, né? No nível que fica insustentável. Se você já chega... Na minha cabeça, né? Se você já chega sendo quem você é. Claro. Imagina se eles sempre soubessem que um era agente secreto, que o outro... Essa é a metáfora, sabe? E aí? Será que você se mostrou quem você era desde o início? Porque a gente tem vergonha no início da relação. A gente quer agradar o A outro. gente quer agradar, a gente não se inerente do ser. mostra. É inerente do ser você querer agradar o outro. É inerente do ser você querer ser aceito. Você não ser rejeitado. Tá dentro do nosso ser. Ninguém quer ser rejeitado. Você conhece alguém que fala, tudo na minha vida é chegar e aquela pessoa me... Eu adoro quando dizem que não. Adoro quando eu sou privada de alguma coisa, sabe? Porra, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é natural que isso aconteça, que no começo, ainda inebriado, pelo começo do relacionamento, pelo tesão, pela admiração que você tem por causa da ignorância de conhecer o outro, porque é isso, né? No começo a gente admira, porque a gente não conhece. Agora, quero ver continuar admirando, que é isso que também acontece no filme. Porque depois eles têm a parte de briga, só que depois eles começam a achar também o outro foda do jeito que é. E aí volta uma conexão, é muito legal, porque começa com uma cena terapeuta, eles no terapeuta falando, e termina com uma cena deles no terapeuta. Mas a conexão deles... E eles têm química pra caralho, né? Cara, a Angelina Jolie tava muito bonita nessa época. Muito bonita. E Ela é linda ainda, mas, tipo, linda. Ela tava realmente no auge da beleza dela. Pelo amor de Deus. Será que foi o Brad Pitt que sugou a alma dela? Pode ser, cara. Homens, às vezes, fazem isso. Mas ele tava lindo também. Brad Pitt tava lindo. Ele tem 60 anos agora. Ele continua bonito, Brad Pitt. E a Angelina continua linda. Linda. Tipo, nossa, que casal bonito. Agora com 18 Mas filhos. eles separaram, né? Faz um tempo, deu separaram. polêmica, né? Porque. Tanto que tem uma das filhas dele que tá tirando o sobrenome dele. Treta real, assim. Nossa. Real. Porque ela resolveu ser a ONU, né? Ela, com cada nacionalidade, ela já tinha que lidar com toda essa... mas se eu fosse rica, eu adotava um monte de filho também. Também, eu só tô dizendo que já tem esse... Ou seja, tinha que ter um puta parceiro do lado, sim, entendeu? sim. Porque imagina você ter uma casa com 5 crianças, uma de cada nacionalidade, com a fama que eles têm. O dinheiro nessa hora pode ser um facilitador, mas a exposição deles não é. Não. Então, assim, se você não tem uma pessoa do lado, eles de algum jeito esfarelaram ali, como no pessoal, né? Sim. Não conseguiram ali se reencontrar em algum lugar mas uma das filhas rejeita o pai. Eu tô pensando aqui sobre, tipo, como... Qual seria esse momento para fazer essa quebra dentro de uma relação que tá estagnada desse jeito como a deles, entendeu? Tipo, porque não tem uma agência para mandar você matar seu marido. Eu espero que você não chegue ao ponto de querer matar seu marido, né? Como é que sai disso, né? Eu acho que eu acho que quando buscou um terapeuta de casal, eles já entenderam que tinha um problema de comunicação ali. Sim. Então, eu acho que esse é o principal. Quando você... Não sei. Eu vejo tão poucas histórias de terapeuta que funciona. Eu vejo algumas que fizeram entender que era bom separar. Sim, pode ser. Mas eu acho que é de novo terapia. Pouca gente eu vi que falou assim, nossa, funcionou muito pra gente terapia de casal. Meus pais fizeram terapia de casal uma época. Mas eu acho que eles individualmente já não são bons fazendo terapia. É isso que eu tô falando, cara. Ô Babs, eu tô horrorizada. Porque assim, gente, terapia funciona se você tá disposto também a fazer funcionar. Você tem que ser honesto. Você tem que saber engolir sapo. Você tem que
querer... você tem que se abrir pra opinião daquela pessoa em relação à sua vida. Você tem que se abrir pra validar aquela opinião. Porque se tudo que a pessoa fala, você fala, não tem nada a ver, não vai funcionar a terapia. Ou se você não levar realmente as coisas que você tem que levar. Sim, se você ficar, eu vou ficar falando do meu chefe. Eu conheço gente que tá em terapia há 10 anos e que eu não sei o que falar na terapia. Eu não sei o que falar na terapia. Porque até quando também um psicólogo pode chegar pra você e falar, cara, faz 6 anos que você tá na Coitadolândia, sai desse lugar. Eu sei que seria uma função dele, mas como ele percebe, sabe, tipo, como se chega essa pessoa... Então ele vai esperar o seu tempo, não tem jeito. Mas é sobre isso. Assim, ó, se eu tivesse feito terapia, eu teria me separado do mesmo jeito, porque realmente aquilo ali, eu acho que... Se tivesse feito durante o casamento. Exatamente, talvez eu tivesse me machucado muito menos. Porque o que eu percebi foi justamente isso. Eu caí, eu acho que no meu caso, o meu único relacionamento, tiveram algumas ciladas eu comigo mesma. Por quê? Porque foi o primeiro. Porque foi quando eu comecei a me permitir, me vitimizar da minha vida. E ele era a pessoa que financiou isso. Então, se eu tivesse na Coitadolândia 6 semanas, ele se sentia culpado, né? E não faz muito sentido ele ser dependente químico, gente. É o fato, a permissão total, assim. De alguma forma, era ele sendo permissivo, porque na vida dele tudo foi permissivo, e não saber lidar. Então, tem também uma nunca troca. lidou com limite, não sabia dar limite também. Exatamente. Então, Nossa, eu 2 dias de bigode deitado, 2 dias na cama. Imagina. Não, Exatamente. vamos! Como é que você vê, Bárbara? Eu sei que o peso não é uma questão, mas no primeiro ano de relacionamento eu engordei 20 quilos. Comendo desesperadamente. Não é que eu tive um problema hormonal ou nada disso. Ou seja, eu estava descontando ali alguma coisa. De verdade, estava. Hoje. Mas aí eu acho complicado também botar no seu companheiro. Não, tô dizendo que não. Ele não tinha que me dizer nada. Mas o que eu quero dizer existiram vários comportamentos que mostravam que eu estava me autodestruindo. Ele não tinha maturidade para saber. Sim. Mas eu tô dizendo que ele financiou do mesmo jeito que eu financiei dele. Eu achei que eu poderia ajudar ele como dependente químico e assumir uma responsabilidade que não era minha. Entendeu? Só que os outros me viam como perfeita. Por quê? Porque eu tava tirando ele das drogas. Só que, do outro lado, ele também poderia ter percebido que eu tava me fechando cada vez mais. Eu mudei quem eu era, eu parei de beber. Não que isso seja um problema, mas eu parei de me divertir, porque eu nunca fui alcoólatra. Comecei a descontar na comida, comecei a ficar mais depressiva dentro de casa. Ou seja, tava refletindo em muitas coisas. Né? Quem ele me conheceu e quem eu me tornei no final do primeiro ano já era uma pessoa muito diferente. Só que é isso. Não é responsabilidade dele, porque ele estava tentando lidar com o rolê dele. E vem aí a ingenuidade da primeira vez, né? Foi o meu primeiro relacionamento. Então eu também não entendia. Pra mim, não, a gente vai dar certo, uma hora vai resolver. Eu não entendia. Não, eu preciso do meu espaço. Eu não entendia também o que é que eu tava querendo. Eu não entendia muita coisa. Eu não fazia terapia. Então, a gente foi se engalfinhando. Aí, como eu tenho uma postura mais proativa, ou seja, de assumir a responsabilidade, eu acabei tomando conta, dominando mais aquilo ali e me prejudiquei mais. Porque eu fui abrindo mais mão de quem eu era, mas ele também se sentia muito culpado e foi caindo cada vez mais nas drogas. Então, assim, tem a primeira vez, eu não consegui identificar. Hoje eu identifico, eu tô separada há trocentos anos. Hoje eu identifico onde eu errei. Mas na época foi tudo só um blur. E eu não tinha ninguém do lado que virou pra mim e falou assim, terapia. Falei pra caralho. Mas que bom, você se abriu. Agora os nossos ouvintes te conhecem um pouco mais. E o que eu quero dizer, trazendo de novo aqui pro filme eu não sabia quem eu era. Eu não tava entendendo os meus limites. Eu ainda tava vivendo o luto da minha mãe. Eu ainda tava tentando entender o que era dividir. Eu não queria que ele me amasse. Eu não queria que ele me achasse foda. Não queria que ele me achasse foda, porque eu não me achava foda. Então, tinha um momento ali que começou a se confundir tudo. E eu acho que é isso. O relacionamento a dois é um grande
É uma balança entre. Mas é isso, eu você no tenho seu que manter minha relacionamento- individualidade. Não, é uma balança entre manter a É. individualidade e dividir minha vida. Sim, porque você também entrou no personagem. Você entrou na personagem total. de santa, séria, controladora, etc. Pra mim era o E certo. ele entrou no de bebezão. Ela cuida de mim, ela é maravilhosa. Minha esposa é foda, eu vou deixar rolar, entendeu? Ela tá tomando conta, deixa ela Ela tá tomar. tomando conta, deixa ela Ela tomar. puxou pra ela, eu não tô conseguindo fazer, deixa ela, tô errado. E escondia parte da vida. Imagina que ele escondia parte Total. quando ele se drogava e coisa e tal. Então, Aí começou a esconder de mim, só que eu também não tava sendo honesta comigo mesma. Cara, segredo é uma bosta. É uma bosta. Segredo é uma bosta, cara. Confiança. E ter segredo de alguém que você tá todo dia junto, cara, só justifica se você tiver amante. Aí, amante tá liberado, você esconde. Então, resumindo, talvez no seu primeiro relacionamento você não consiga identificar mesmo o momento que você tem que fazer essa virada. É. Mas eu acho que o tempo te traz essa experiência, né? De você olhar e falar, não, eu preciso conversar, eu preciso valer. Eu volto e digo, eu aprendi muito com você, sendo sua amiga, de verdade. Porque a gente já falou isso aqui, eu falo sempre que eu tenho possibilidade. Eu e a Babu, a gente é um case de amizade, onde a gente fez realmente acontecer. Onde no começo a gente é DR, Babu. Sim. Quantas DRs a gente não tinha? Nunca Pra mais entender a o gente limite. teve, né? Porque a gente entendeu. Pra entender o limite uma da outra. Várias vezes eu acionava certos gatilhos seus que eu não entendia que era gatilho. Mas a gente sempre voltava querendo resolver. Então hoje você me conhece profundamente, eu te conheço profundamente. A gente tem uma conexão excelente, uma comunicação ótima. Por quê? Porque há 7 anos a gente vem trabalhando pra isso acontecer. Sim. A gente tem que levar isso pra um relacionamento, sabe? Só que Ah, a gente tem que namorar? Bigode. Vacila pra tu ver, Bigode. Mais 3 aninhos solteira, você vai ver se eu não mudo de time, foda-se. Ah, Renata, se desse pra escolher, eu seria desse pra full escolher. sapatona. Com certeza. Com certeza. Não ia ter meus 30% de hétero, não. Ai, gente do céu, 30%? Eu tenho diminuído a cada dia. A cada dia diminui a quantidade Cara, de olha, heterossexualidade. Eu vou te falar que ser bissexual, viu? Eu sendo hétero, eu sofro. Eu acho que você se entender deve ter sido uma jornada, né? Ainda é. Ainda é. Mas outro dia a gente fala disso. Combinado. Vamos classificar o filme que o nosso tempo tá acabando. Então vamos classificar. No final a gente tem as categorias e vamos começar. A primeira categoria é entretenimento. Ah, 5. É um Entrega. filmaço. Filmaço. Porra, não é à toa que é filmaço. blockbuster. Blockbuster, filmaço. Tem ação, tem comédia, tem corpos lindos. Sim. Ai, eu não fiz um comentário que, tipo... Ai, 2 comentários antes de a gente falar do filme. Um é que... tem algumas atrizes que depois ficaram famosas fazendo série, que são da agência dela. Uma menina que foi fazer House, e a outra é a Kerry Washington, que é a protagonista de Scandal, que ganhou o prêmio, não sei o que é Da hora. a assistente principal dela, Da sabe? hora, sei. E outra coisa que me deixou muito incomodada foi a agência dela era só de mulher, mas o chefe da agência era um homem. Que ela liga e fala, oi, é o pai que tá ligando. Porra, pra que precisava ser um pai? Não podia ser a mãe que tá ligando? Porque acho que na prática seria um homem mesmo. Tudo bem, mas já que a gente tá nesse mundo fantasioso, em que tem uma agência de assassinas só mulheres, que a gente sabe que isso não aconteceria também, bota a porra da chefe pra ser uma mulher também. Muito bom, ela tirando de salto, você não fica muito pelo bem. amor de Deus, entendeu? Então bota a mamãe, a agência da mamãe. É. Enfim, acabei. Fim. Onde? Entretenimento. 5. 5. Entrega tudo o filme. Passa rápido, é legal, é divertido. O segundo é verossimilhança. 0. Só na alegoria, na metáfora, mas assim, 0. Zero. Zero. Vai ser agente daquilo. Terceiro é romance? Cachoeirinha. Cachoeirinha com... Cara, é sexy, esse filme é sexy. Porra, quando eles estão quebrando tudo que eles se pegam, Cara, eles têm... sabe o que é uma coisa muito engraçada? Os dois têm muita cena que eles química. ficam quebrando o copo. Qualquer coisa, ela bebe tequila e joga o copo fora na lixeira. Ele bebe o café, joga o copo no chão na Colômbia. Gente, quem tá pagando essa louça? Eu queria. Tá quebrando quebrar as as coisas. E quando eles estão destruindo a casa, quando acaba, que eles se pegam, eles têm muita química. Tem. Aquela hora dá... vou pôr 3. 3, porque não é tipo... né? Não, mas é uhul! Aí o quarto fator é romance.
Cara, eu vou dar 2, assim, de Não romance. é romântico. Porque existe uma ideia romântica de um casal que pode dar certo ainda. Ele se reapaixonando é muito legal, né? Eu acho que essa parte é romântica. Mas não é um filme sobre necessariamente romântico. É mais, tipo, a prática do romance, né? A prática do romance, fato. Então não é romântico, tem o romance, mas na prática, você tem razão. Vamos dar 2,5? Uhum. E o último é projeção. Quanto você se vê ali? Discutindo. Me vejo. Vou dar 2, assim, 2, 3. Eu me vi já me vi. É isso. Me vejo. Então é isso, ó. Gostou? Semana que vem a gente tá aqui. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio dessa nova... Eu não vou cortar essa parte. Vai de novo. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio dessa nossa nova temporada do Ouvindo um Filme. Saiu! Aê, Said! Nada a ver. Não. Você que tá aí, segue a gente nas redes sociais. O seu like vale pra gente, principalmente no YouTube, que a gente tá tentando bater o mínimo pra poder monetizar. Falta muito pra bater o mínimo, então contamos com você. Indica. Quanto mais pessoa ouvir, melhor é pra gente. Fique aqui com a gente, espero que vocês gostem. E até a próxima, né, Babs? Até a próxima.